Olá, gente, me chamo Diana Smith, sou escritora com 4 livros publicados. Alguns dos meus estão aqui atrás. E sim, faz um tempinho que eu não apareço aqui no YouTube, fiquei um pouco sem gravar vídeos, mas eu voltei porque eu quero muito continuar trazendo vídeos que ajudem autores iniciantes ou até mesmo leitores a entender mais sobre o mundo da escrita. E autores também que já têm livros publicados, mas querem melhorar sua escrita, tanto lá do Wattpad quanto livros publicados realmente. O cenário tá um pouco diferente, tá faltando aqui a minha estante, as luzinhas piscando, mas assim, que ideia, eu vou colocar a estante aqui de volta, porque ela tá na parede lateral aqui do quarto. Eu vou colocar aqui de novo para poder mostrar os livros para vocês. Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre locais fictícios, como descrever tanto locais verdadeiros no mundo real, quanto locais fictícios, mapas e tudo mais. Falando primeiramente sobre locais fictícios, temos dois exemplos hoje, que é Corte de Espinhos e Rosas e Trono de Vidro. Eles têm até mapas, que eu acho muito legal isso. E eu acho interessante, são os únicos 2 livros da minha estante inteira, em 110 livros, e eu só tenho esses 2 livros, para as 2 séries, né, que tem mapas. Eu achei muito interessante isso, e eu gostaria muito que mais pessoas colocassem, mais autores colocassem mapas nos seus livros, pelo menos os de fantasia, obviamente. Para os livros fictícios com locais fictícios, o autor tem total liberdade para escrever qualquer coisa que quiser, colocar montanha onde quiser, tudo, basicamente tudo. Você decide aonde colocar, quando colocar, o tamanho que você quer colocar das cidades, se é uma cidadezinha pequenininha, se é uma aldeia, né, ou se é tipo um país inteiro que você vai colocar ali do nada. Já para locais que eu acho assim que são lugares falsos no mundo real, como por exemplo Mystic Falls em Diário de um Vampiro ou The Vampire Diaries, e também Forks de Crepúsculo. São 2 locais que não existem. Obviamente, no filme e na série foram gravados em locais verdadeiros. Obviamente, a casa da Bella Swan existe. E o Mystic Falls ali, o Mystic Grill, né? E existe também, eu não lembro se tem esse nome, mas eu sei que existem. É só que é em outra cidade, obviamente. A cidade Mystic Falls não existe, a cidade Forks não existem. Mas são locais falsos no mundo real. Para esse tipo de local, você pode, obviamente, usar o nome de uma cidade, se você for descrever, né? Você pode colocar o nome de uma cidade verdadeira, o nome de um estado verdadeiro, mas tudo que acontece no livro, as ruas, você pode colocar nome de ruas falsas para realmente o que acontecer dentro da história, as pessoas que forem pesquisar não vão encontrar essa rua, não vão encontrar essa casa, não vão encontrar o restaurante que você mencionou, alguma coisinha assim, sabe? Você também pode, que nem o exemplo de The Vampire Diaries e Crepúsculo, você pode inventar o nome de uma cidade, mas usar um estado conhecido. Não precisa ser dos Estados Unidos, como a maioria né? Mas pode ser do local que você quiser. No livro Hunter, por exemplo, eu gosto de mencionar o dia e o mês, e como se passa em uma cidade verdadeira de LJ, na Geórgia, né? Que eu vou mencionar um pouquinho mais depois. Eu gosto de mencionar também, eu tive que fazer muita pesquisa sobre o local, sobre as montanhas, as vistas, o clima principalmente, porque a Geórgia é mais ou menos como Seattle, não tem muitos dias ensolarados. É chuvoso e é muito nublado a maior parte do tempo, poucas vezes que dá sol, então eu pesquisei bastante sobre isso antes de colocar, algo que eu vou mencionar um pouquinho mais depois. Mas, nos lugares falsos, você tem um pouquinho de liberdade para colocar montanhas onde não tem, se você for colocar uma cidade que não existe. Como, por exemplo, ali Forks, Mystic Falls e por aí vai. Agora falando de locais verdadeiros no mundo real, temos alguns exemplos como Hunter, Eu Sou a Presa, Venha Me Pegar, e agora o terceiro, não tenho ele aqui pra mostrar, mas é o Estou Sendo Caçada. Se passam em LJ, na Geórgia, é o local verdadeiro. Eu pesquisei as montanhas, o clima, eu pesquisei um pouquinho assim de tudo ali da cidade pra poder mencionar, sabe? Só que, obviamente, tem lojas que não existem, mas eu mencionei no livro, eu criei alguns pontos fictícios no meio da história, além de toda a ficção, né? Mas eu queria que a maior parte do local ali que tá acontecendo a história fosse verdadeiro. Tanto que no Aliança dos Mortais se inicia o livro em Nova Orleans. Eu não descrevo muitos locais, porque normalmente eles estão sempre dentro das casas, das mansões, viajando, alguma coisinha assim, né?
mas depois eles se mudam pra Montana e são locais reais. Eu também tenho 2 exemplos aqui, que é na Academia de Vampiros, no livro, né, se passa em Montana, e também 50 Tons de Cinza se passa em Seattle, são locais verdadeiros. Em relação a pesquisas e anotações, eu acho que pesquisas é mais para o autor quando vai escrever sobre locais reais. Eu fiz isso para a série Hunter. Desde o primeiro livro, sim, eu fui fazendo bastante pesquisa e anotações, porque também tem um probleminha de memória, eu esqueço das coisas muito rápido, porque eu trabalho com muitas coisas e minha vida é muito corrida, então não tenho tempo pra ficar guardando tudo na memória, né? É muita coisa. Então eu anoto tudo, isso é muito importante pra eu também não ficar me perdendo, pra não ter furo na história. Ou eu mantenho um bloco de anotações no computador, ou eu mantenho um caderninho pra anotar ali aonde que está correndo o livro, o local, para isso eu poder fazer algumas pesquisas. Logo que eu prefiro, sim, fazer pesquisa sobre o clima, para mencionar o clima, se está sendo muito ensolarado, se está fazendo frio naquela época do ano, logo que eu mencionei anteriormente. E eu dou as datas que acontecem no livro Hunter. Tantas coisas, nossa, eu vou ter que fazer realmente um vídeo só explicando isso, caso queiram, né? Como é o meu processo de anotação, meu processo de pesquisa, que é muito detalhado. As pesquisas, como eu disse antes, servem mais para quando você for descrever locais verdadeiros no mundo real. Mas as anotações é para todo tipo de tudo que você for fazer da sua escrita. Principalmente quando você for descrever locais, dependendo do tipo de livro que você está escrevendo, se os personagens ficam viajando muito, pegam barcos ou viajam percorrendo as terras, cavalo, carruagem, a pé, e passam por muitos tipos de terras, o que eu acho muito interessante é você fazer um pequeno mapa. Você pode ficar só pra você, você não precisa colocar o mapa no livro, a não ser que você queira. Eu tô descrevendo um livro, sim, que eu gostei de fazer um mapa, eu estou trabalhando pra fazer um mapa, mas eu já sei mais ou menos como é que vai ficar e eu fiquei muito feliz quando eu vi ele, pelo menos um esboço dele, assim, sabe? Porque aí eu sei que, tipo assim, quando o personagem tá indo pro norte, sul, leste, oeste, pra onde fica tal lugar, aonde cada personagem mora, porque vai contar mais ou menos o ponto de vista de 4 personagens. Sem spoiler do livro, né? Mas sim, eu fiz um mapinha ali. Eu ainda vou ter que melhorar muita coisa, eu vou ter que pesquisar um pouco sobre como fazer o mapa, porque é um mapa que não é pra ficar só pra mim, não. Eu vou querer muito colocar no livro pros leitores poderem ver ele depois, pelo menos na versão física. Não sei se eu vou conseguir colocar ele na versão de e-book, mas aí vamos vendo com o tempo. Em questão de anotações, é muito bom fazer isso. Gente, para todas as partes do livro, mas principalmente para os locais ali, mesmo que você não vai colocar um mapa no seu livro, faça um pouquinho de anotações para saber aonde que o personagem tá, para onde que ele tá indo, porque às vezes pode ter algum furo na história por culpa do autor que não prestou atenção nesse tipo de coisa, e o leitor que vai estar lendo ali corrido no caso, né? Porque o autor, ele escreve um pouquinho para, escreve um pouquinho para. Pelo menos eu sou assim, eu sei que tem muitos autores assim. Nem todo autor consegue ali tirar 24 horas do seu dia, escrever muita coisa, terminar um livro muito rápido e toda a história estar fresca na sua mente, para não ter furo nenhum, né? E algumas anotações são muito importantes, principalmente se você for, antes de escrever, fazer anotação antes. E na hora que você tá descrevendo ali, você dá uma checadinha no mapa, alguma coisinha assim, ou pelas anotações por escrito, antes de descrever, e fica muito legal. Fica muito mais fácil para o autor, na hora da escrita, e para o leitor poder entender depois. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito ter ajudado vocês, autores, leitores, a entender como é que é mais essa parte, assim, da escrita. É um processo, às vezes lento, às vezes pra quem tem a manha, assim, pra quem manja disso, né, vai muito mais rápido, flui. E eu gosto muito disso também. Às vezes pra mim flui, às vezes pra mim acaba sendo um pouco devagar, porque eu tenho que ficar pensando bem pra não ter furos na história. Principalmente nisso de locais, se eu for descrever um local real, eu não posso colocar uma coisa nada a ver, como por exemplo, colocar que todo dia tá tendo sol lá no Alasca. Eu tô escrevendo um livro sobre o Alasca, eu não posso descrever isso, porque não tem todo dia sol lá. Então eu tô pesquisando muito sobre isso, e esse livro do Alasca,
Nossa, eu tô muito apaixonada nele, tô quase terminando. Quem sabe ele vai ser publicado ainda esse ano, 2023. Quem pesquisar o nome das ruas vai achar os restaurantes, os pontos turísticos. Eu tentei descrever o melhor possível. Eu realmente pesquisei o local, pesquisei as imagens e tentei, assim, passar o máximo, assim, de realidade, ainda mais porque não é um livro de fantasia nem nada, são humanos ali, um romance, coisa mais linda, eu tô muito apaixonada nesse livro. E quem for pesquisar vai encontrar e vai conseguir se sentir como se fosse o personagem naquele local. E eu acho isso muito legal, sabe? Pra quem for descrever locais reais aqui no mundo real, por favor, façam isso, porque dá uma conexão do livro com o leitor e o autor, tudo junto, assim, sabe? Tipo, o personagem, quem tá lendo e quem escreveu, é algo muito lindo. E eu tô sentindo isso na pele agora que eu estou descrevendo um local verdadeiro, eu tô pesquisando e ao mesmo tempo eu tô lendo, vendo as imagens, tipo assim, eu tô me sentindo lá. Eu realmente me senti como se eu já estivesse morando lá no Alasca e na cidadezinha específica que eu tô descrevendo, né? Em Seward. Nossa, é muito lindo. E eu espero muito, assim, que, tipo, todas essas dicas que eu fui dando aqui no decorrer do vídeo tenham ajudado todos os autores aí, os leitores a entender. Então, é isso. O que vocês quiserem ver aqui no vídeo, comentem aqui embaixo, eu vou ler, vou responder com todo carinho. E se eu conseguir, vou trazer vídeos também respondendo os comentários e falando sobre os assuntos que vocês querem que eu traga pra cá, tá bom? Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar aqui embaixo com seus amigos lá no WhatsApp. Me ajuda muito a crescer, porque eu quero muito crescer aqui nesse canal, pra poder compartilhar com vocês tudo que eu conheço já. E, obviamente, eu quero muito aprender mais sobre o assunto, porque eu não quero apenas escrever livros, ler livros. Eu quero aprender um pouco mais sobre resenhas, sobre revisão, diagramação. Eu já trabalho um pouquinho com isso, mas obviamente, quem trabalha com isso sempre tem que estar se aprimorando mais, e é o que eu quero fazer. Tanto que eu quero trazer esse meu conhecimento pra vocês aqui no YouTube. E quem puder me ajudar, obrigada, tá bom? A gente vai ficando por aqui, até mais, tá? Tchau!